Olá, sejam muito bem-vindas de volta, sejam muito bem-vindas. Eu estou aceitando vocês de novo. Pera que eu estou aceitando todo mundo, porque o Meet fez a palhaçada de sempre. Ele separou vocês em salas. Por que que ele separou vocês em salas? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu ver aqui. Gente, o Meet separou vocês em salas, mas como a gente não vai fazer nenhuma atividade interativa, não tem problema, tá bom? Vocês vão conseguir ver normalmente. Deixa eu só aceitar aqui. Peraí. Acho que na hora que ele atualizou o computador, ele deve ter colocado vocês em salas separadas. Muito bem. Coloquei aqui para as pessoas entrarem automaticamente. Vamos para a segunda parte, então, da nossa aula, porque essa parte ela é extremamente importante. Não que as outras não tenham sido, mas essa daqui é o fechamento. Ele é o fechamento com chave de ouro, né? É a montagem de portfólio. É a montagem de todos os seus investimentos dentro da carteira. Então, a gente vai entender hoje, nessa segunda parte, a importância do portfólio, desse equilíbrio. Eu vou trazer algumas métricas que eu acho que é interessante num portfólio de investimentos, pensando em cada caso, né? Pensando em cada pessoa, porque a gente já teve aqui, inclusive durante aulas, pessoas perguntando sobre a questão de, você acha que é melhor eu ter tanto, ou ter um outro percentual, ou variar um investimento, comprar no Brasil, fora do Brasil, e a verdade é que eu sei que essa não é a palavra que todos querem ouvir, mas é o que a gente pode falar, que é depende. Depende muito. Quando a gente vai montar portfólio de investimentos, eu não posso simplesmente virar para você e falar assim, olha, compra ações, compra fundo imobiliário, compra mercado internacional. Não é bem assim que a banda toca, né? A gente, como professores ou como analista de mercado, não importa. O profissional do mercado financeiro, ele não pode vir para você com uma resposta pronta, porque eu não pesquisei sobre você. Eu não tenho informações sobre você. Então é por isso que a gente muitas vezes a gente coloca isso não é recomendação de compra, porque cada pessoa vai ter um perfil diferente, né? Existe uma diferença muito grande de eu falar assim, olha, uma pessoa de 18 anos que não tem nenhuma responsabilidade financeira, ainda mantida pelos pais, não trabalha fora. Essa pessoa vai ter uma carteira de investimentos. Aí eu viro para uma mãe de família que é separada, é divorciada, tem 3 filhos, trabalha fora, ainda é empreendedora. Essa pessoa vai ter uma outra carteira de investimentos, que aquela pessoa de 18 anos não vai ter. E que é essa pessoa que tem filhos, que trabalha fora, que é empreendedora, que é solteira, que é divorciada, vai ter uma carteira totalmente diferente. Para aquela família de pai, mãe, filhos, ou pai, ou esposa e marido sem filho, cada um vai ter uma carteira diferente. Então não dá para copiar os investimentos da outra pessoa. E eu falei isso lá no comecinho do curso, né? Então a gente vai entender nessa parte da aula exatamente por que é tão importante você seguir eu vou falar que é o sexto sentido financeiro, tá? Escute ele. Tá com medo de fazer uma aplicação? Estuda mais antes de fazer, tá? Eu vou trazer um outro exemplo aqui, mas não está relacionado a investimentos, que é, por exemplo, a gente aqui com o nosso Instagram. Eu sempre tive muito medo de colocar o nosso dinheiro no Instagram, dinheiro de marketing, né? Investir em marketing pago no Instagram. Porque parecia que você estava enrolando alguém, estava impulsionando, e hoje em dia a gente faz um monte de coisa impulsionada. Só que eu fui entender primeiro como é que funcionava o impulsionamento, o que, que eu tinha que olhar, porque eu não sabia como acompanhar, eu não sabia o que, que eu estou olhando, curtida, visualização, seguidores, o que, que eu estou olhando. Eu vejo que hoje investimentos é algo muito semelhante. Então, quando você investe, qual que é o teu foco? O que, que você quer com seus investimentos? Eu quero parar de trabalhar. Ok, você pode vir para mim e falar, eu quero parar de trabalhar. Mas quanto você precisa ter para poder parar de trabalhar? Quanto você precisa de renda recorrente caindo ali na sua conta todo mês para você parar de trabalhar? Então, o portfólio de investimento, ele tem que ser a roupa certa para o seu objetivo. Então, a roupa certa para o corpo certo. Não adianta eu tentar colocar uma mini blusa num corpo que não comporta isso. Ou comprar uma camiseta gigantesca de jogador de basquete e colocar num corpo muito pequeno, não casa, não orna, não fica bonito. E investimento é a mesma coisa.
O portfólio, ele é a roupa perfeita para você. E você sabe quando é um portfólio que te deixa tranquila, tá? E por mais que você esteja fazendo um curso, que a gente fale aqui, olha, você pode investir um pouco nisso, daquilo, isso e aquilo outro, você tem que ver o que é melhor para você. E eu jamais, como professor, vou julgar você se você falar assim, Bruno, eu quero ter só CDB, eu quero ter só tesouro direto, eu quero ter só ações, só fundos imobiliários. Jamais vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer é te orientar para que a gente entenda o que é melhor para o seu perfil. É por isso que nas aulas individuais, às vezes eu trago alguns investimentos, falo, olha, você pode comprar isso, você pode fazer isso, aquilo. Se vocês sentarem entre vocês e conversarem, vocês vão ver que a carteira de investimento de vocês é diferente. Não tem carteira igual. Não tem portfólio igual. Porque para cada uma das minhas alunas e alunos, eu tento criar um portfólio que vai de encontro com as necessidades da pessoa. Tá? Então, algumas pessoas vão ter investimentos mais arriscados, algumas vão ter investimentos mais conservadores. Não dá para a gente colocar todo mundo. Sabe aquela história? Todo mundo tem a mesma coisa, então tem os mesmos resultados. Não adianta, não é assim que funciona. Tá? Então, a gente vai aprender hoje a montar portfólio, certo? Então, a gente vai entender como funciona isso e vamos criar estratégias com todos os investimentos aqui do curso. Então, o que é o portfólio? Um portfólio de investimentos é o conjunto de ativos financeiros que uma pessoa possui, como ações, renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas e outros investimentos. É ele construído para diversificar e proteger o patrimônio ao longo do tempo, gerando retorno financeiro de forma estratégica. Então, se vocês voltarem lá, acho que no módulo 1, né, que a gente fala de finanças pessoais, a gente tem a parte de metas. Lembra lá das suas metas? Metas SMART, específica, mensurável, alcançável, relevante, baseada em tempo. Lembra que quando a gente fala do alcançável e do mensurável, nós estamos falando de valores financeiros. Então, basicamente, você vai precisar o quê? Ter estes valores financeiros investidos em algum lugar. E esse algum lugar é o que importa para a gente. Porque eu não posso virar aqui para Vanderlei e falar assim, Vanderlei, você está montando a sua carteira de reserva financeira. Pega esse dinheiro e coloca lá em ações. Nossa, que tiro no pé. Porque agora o mercado de ações e fundos imobiliários está despencando. Se a Vanderleia pega o dinheiro dela e coloca na bolsa de valores, é certeza, mas eu pago para ver. Daqui 1 mês, 2 meses, a Vanderleia está indo lá no Instagram, colocando um depoimento falando que a Equilíbrio se ensinou ela errado, que a gente fez ela perder o dinheiro, porque não tem como uma pessoa que está fazendo reserva financeira colocar dinheiro em bolsa. Não dá, não vai trazer retorno. Agora, quando a gente vira para a pessoa e monta um portfólio, ensina a pessoa a entender que, olha, Vanderleia, para a sua reserva financeira, especificamente tem que ser CDB de liquidez diária e, no máximo, Tesouro Selic. Se ela, no meio do caminho, precisar pegar esse dinheiro, ela vai ver que é fácil pegar o dinheiro, é fácil investir, porque o valor é baixo, a partir de R$ 1, ela pode tirar a qualquer momento. Então, quando ela for fazer um depoimento para a gente falando sobre os investimentos dela, ela vai falar, olha, a Equilibre-se me auxiliou a montar uma carteira de reserva financeira que eu posso tirar a qualquer momento. O depoimento da pessoa muda. Tá? Então, a gente tem que entender que investimento é estratégia. Você vai ter estratégias diferentes para o seu dinheiro. Então, não adianta você querer pegar e colocar o seu dinheiro em qualquer coisa, certo? Então, vamos entender o seguinte: quando você for guardar o seu dinheiro, quando você for investir o seu dinheiro, você vai ter que investir para coisas diferentes. O Tadeu pode deixar. É que entrou um gato invasor aqui no escritório, gente. Só um minutinho. Foi só o Tadeu? Tadeu pode. Então, vamos entender o seguinte: sempre que você tiver um objetivo de vida, você vai atrelar esse sonho, esse objetivo com o investimento. Pelo menos se você quiser que ele se valorize, que ele não fique parado em conta. Acabei de falar, né, no começo da aula, por que você não deve deixar o seu dinheiro parado numa conta, como foi o caso da XP, né? Então, assim, a conta não vai quebrar, mas e se quebrar? Você vai deixar o seu dinheiro parado lá? Então, portfólio de investimentos é para que você faça as aplicações e proteja o seu dinheiro, certo? Isso a gente viu nas aulas anteriores. Por que ter um portfólio bem estruturado? Redução de riscos, ter diferentes tipos de investimentos diminui os impactos de crises e oscilações de mercado.
2, diversificação de rendimentos. Alguns ativos podem pagar juros, como é a renda fixa, dividendos ou aluguéis, enquanto outros valorizam ao longo do tempo. Desculpa, deixa eu trocar aqui. Renda fixa paga com valorização. Você vai comprar um CDB, ele vai se valorizar ao longo do tempo. Ações e fundos imobiliários, você vai ter os dividendos mais a valorização. Então, você consegue ter uma diversificação entre esses dois mundos. Eu quero ter valorização e eu quero ter dividendos. E aí eu consigo equilibrar esses dois tipos de remuneração, digamos assim. Objetivos financeiros, cada pessoa tem metas diferentes, como aposentadoria, compra de um imóvel ou independência financeira. O portfólio deve estar alinhado com essas metas. Bruna, não tem nenhuma meta estruturada, então você tem que fazer esse exercício. Você tem que sentar e criar suas metas. Ah, mas e se eu não tiver nenhuma meta agora? Por via das dúvidas, guardem CDB de liquidez diária. Nossa, Bruna, por que CDB de liquidez diária? Porque você pode tirar a qualquer momento. As opiniões de um ser humano podem ser mutáveis, ou seja, hoje a gente acorda querendo A, amanhã a gente acorda querendo B. Em ambos os casos, você vai precisar de dinheiro, tá? Então, o que você pode fazer? Enquanto você não sabe quais são suas metas, não deixe o dinheiro parado ou gasta 100% do seu dinheiro. Vai deixando em CDB de liquidez diária. Caixinha do Nubank, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, lugares que você pode guardar o seu dinheiro e resgatar a qualquer momento. Ah, até hoje eu não tinha vontade de comprar uma casa. Agora eu tenho. E se eu quiser pegar esse dinheiro da casa e colocar em outro lugar? E se você está guardando sempre no CDB de liquidez diária, você vai poder pegar uma parte e começar a colocar em uma outra aplicação, entendeu? Então, assim, no cenário mais conservador e seguro, coloca o seu dinheiro no CDB de liquidez diária. Mas é claro que eu vou trazer aqui as aplicações também, tá? Vou trazer os exemplos para vocês. Então, tenha fé que vai dar tudo certo. O princípio da diversificação. A diversificação, gente, é uma coisa que ela vai te livrar de vários problemas ao longo do tempo. Eu falei isso, acho, no aulão de revisão ontem, e eu vou voltar a repetir aqui hoje. A gente quer explicar para vocês sobre crises no mercado financeiro, desvalorização, inflação, problema político, ambiental, mas eu gosto de falar quando o fato já aconteceu, na retrospectiva, já passou e a gente aprendeu alguma lição. Eu não gosto quando a gente está passando pelo período. Mas a verdade é aquela, ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Nós hoje estamos aprendendo pela dor. Mercado financeiro muito defasado, com muitos problemas diferentes de inflação no Brasil, fora do Brasil. Desculpa, problemas políticos, problemas ambientais. Então a gente está passando na prática por todos esses problemas. Se você faz um único investimento, as chances desse investimento quebrar o seu financeiro são muito fortes, são muito grandes, né? Então vamos pensar, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, a bolsa de valores se desvalorizou mais de 50%. Quem tinha 1 milhão passou a ter 500 mil reais. Só que ela pode ter quebrado todo o financeiro dela por estar somente na bolsa de valores. Se ela tivesse um pouco de tesouro direto, um pouco de CDB, um pouco de renda fixa, um pouco de mercado internacional, talvez ela passasse por menos problemas, né? E a grande questão quando a gente fala sobre dinheiro não é o valor financeiro, porque dinheiro você recupera, você trabalha, você faz renda extra, você vende coisas e alcança de novo um valor financeiro. Mas o problema é o resultado emocional e psicológico. Isso cria várias travas na pessoa. Então, por exemplo, eu investi a minha vida toda em ações, o mercado de ações está caindo, 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 e eu quase fui à falência. As chances dessa pessoa voltar no futuro a comprar ações e fundos imobiliários é muito baixa, quase nula. E a gente sabe disso através de estudo. Quem perdeu muito dinheiro em ações e fundos imobiliários, investimento internacional, não importa qual for o investimento, tem uma chance muito menor de voltar para o mercado para investir. Por quê? Isso criou um gatilho na cabeça da pessoa. Eu vi fulano perdendo dinheiro. Eu vi ciclano perdendo dinheiro. Eu perdi dinheiro com isso. Então a gente acaba justificando aquelas falas do mercado que é bolsa de valores é cassino, é pirâmide, só ganha dinheiro quem tira dinheiro de alguém. Então, assim, não tem fundamento, mas acaba que se não houver um equilíbrio entre o que você está fazendo, você vai passar por crises muito sérias. Certo? Então, eu sempre vou ser a favor da diversificação. Você tem um pouco de cada coisa. Tá? Bruno, e qual é o percentual? Não tem percentual certo.
Eu vou trazer percentuais aqui para guiar vocês. Mas não tem um certo e errado. O que eu acho que é válido é você não colocar todos os ovos na mesma cesta, não ter só ovos, não ter só uma cesta, não ter só um galinheiro, tá? Então, quanto mais você conseguir comprar coisas diferentes, você vai sentindo ao longo do tempo, tá? Eu fiz vários durante a minha vida, né? Eu vou falar os meus últimos 10 anos como investidor. Eu fiz vários cursos diferentes relacionados a investimentos, vários. Só que o que me ensinou de verdade foi a prática. Foi fazer e entender, olha, eu não posso ficar comprando ações e usar as ações como reserva financeira, porque se eu tiver um problema, eu vou ter que vender tudo e pode ser que esteja no momento de queda, aí eu vou perder dinheiro. Então, talvez não resolva o meu problema. Eu não posso ter só tesouro direto, porque, apesar de ser a aplicação mais segura do Brasil, tem um retorno muito baixo. Eu não posso ter somente CDB de banco do real, então tenho que ter um pouco em dólar também. Lá em dólar, eu não vou comprar só tesouro americano. Entende? Então, a gente vai aprendendo com o passar do tempo o que é e o que funciona para você, certo? Trouxe alguns exemplos de diversificação aqui para a gente conversar. Primeiro, você pode estar diversificada entre renda fixa, renda variável brasileira, né, ações e fundos imobiliários, criptomoedas e investimento internacional. E cada um deles tem um foco diferente. Então, por exemplo, na renda fixa, eu posso ter tesouro direto e CDB com foco em segurança e previsibilidade. Ações e fundos imobiliários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para crescimento e geração de renda passiva. Criptomoedas, eu posso usar para um alto potencial de valorização, como mostrei sobre o Bitcoin, mas com maior volatilidade. E investimentos internacionais, proteção contra crises locais e desvalorização do real. Então, quando eu vou comprar aplicações financeiras, eu preciso justificar por que eu estou comprando. Então, por exemplo, agora, na próxima semana, vocês têm aí as últimas aulas de acompanhamento individual. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Por que você comprou tal ação? Por que você comprou tal fundo imobiliário? Por que você tem tanto em ações, fundos imobiliários, tem tanto em CDB ou em mercado internacional? Eu vou perguntar porque eu quero saber o que te levou a comprar. Ah, Bruno, porque eu vi você na aula comprando, eu achei legal, eu fui lá e comprei. Não, isso não é uma justificativa. Você não sabe se estou fazendo certo. Ah, mas você é o professor. Ué, e o professor não erra? Então, é muita hipocrisia da nossa parte falar que a gente vai fazer tudo 100% certo. É óbvio que a gente tenta acertar na maior parte das vezes, por isso que eu trago diversificação. Né? É por isso que quando a gente cita códigos de aplicações, a gente tenta citar as melhores aplicações do mercado. Porque se for para copiar, que copie o certo, não o errado. Né? Ou melhor, copia aquilo que está dando resultado e não o que não está dando resultado. E a gente só sabe disso porque a gente testou na prática. Eu já vi durante muitos anos muitos influenciadores, muitos professores falando: ah, eu compro Petrobras, eu compro mercado americano, eu compro cripto, eu compro isso, compro aquilo. Mas eu sempre olhava para aquilo e falava assim: mas nada disso é uma coisa que você sente ali a história do primeiro amor. Você fala assim: uau, olha, eu gosto daqui, eu sei, eu consigo. Para mim, sempre fez muito mais sentido diversificar, ter um pouco de cada coisa. E exatamente respondendo essas perguntas. Eu quero segurança e previsibilidade. Bom, então as aplicações que vão de encontro com isso são Tesouro Direto e CDB. Eu também quero crescimento e renda passiva, dinheiro caindo da minha conta. O que responde a essa pergunta? Ações e fundos imobiliários, no Brasil e fora do Brasil. Eu quero um potencial de valorização para minha carteira aumentar ao longo dos anos. Né? Mas eu sei também que para eu conseguir esse resultado, eu vou passar por volatilidade, criptomoeda. Ah, eu quero investimento internacional, porque eu também quero ter dinheiro em outros lugares, em outros países, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Eu também quero ter na Europa, eu quero ter na Ásia, eu quero ter dinheiro em outros lugares. Né? Porque se der um problema aqui, o que eu posso fazer? Ah, eu tenho bot salva-vida em outros lugares também. Então, hoje, na minha carteira de investimentos, tem tudo isso. Tem tudo isso. E um pouco de cada coisa. Em algumas aulas eu abri minha carteira aqui para vocês, né? Mostrei. Isso vai mudando com o passar do tempo. Os valores vão mudando, o posicionamento vai mudando, você vai alcançando algumas metas, e aí você vai criando novas metas, e com isso a carteira vai mudar. Então entendam o seguinte: o portfólio ou a carteira, vocês podem usar o nome que vocês quiserem. Portfólio e carteira é a mesma coisa. É a junção de todos os seus investimentos. Ela tem que responder às suas necessidades em um período de tempo.
Só que eu não posso esquecer que, eu quero receber renda, eu quero dividendo, mas nunca abra mão da sua reserva financeira. Porque você não vai conseguir ficar tranquila num momento de crise, sabendo que todo o seu dinheiro está na bolsa de valores e você não tem uma reserva ali num CDB de liquidez diária ou num Tesouro Selic. E eu sei que é muito gostoso você receber rendimento na conta todo mês, você vê isso aumentando, mas não abra mão do fator de segurança. Esses dias eu escutei uma pessoa no YouTube falando, e é uma pessoa muito famosa, inclusive, né? Ele é um influencer de finanças muito famoso. Não é o Primo Rico, tá? Já para tirar essa ideia, não é o Primo Rico. O Primo Rico, inclusive, ele tem uma diversidade de carteira muito boa, né? As pessoas que trabalham com ele também têm uma carteira muito boa de investimentos. Mas essa pessoa que eu vi, ela é um influenciador do mercado financeiro. E ele falou que 100% da carteira dele está investida em ações. Ações no Brasil e ações nos Estados Unidos. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, nossa, é corajoso, arriscado e talvez um pouco inocente, dependendo ali do que está acontecendo no mundo. Então, a gente sabe que as ações, por exemplo, os fundos imobiliários são extremamente líquidos, né? Você consegue comprar e vender a qualquer momento, se for durante um dia útil. Porém, pode ser que você esteja passando por um momento igual estamos agora, que a bolsa está em queda e você precise de dinheiro para resolver algum problema particular, alguma situação, e você tem que vender essas aplicações todas no prejuízo. Então eu olhei para aquilo e pensei, nossa, gente, isso daqui não faz sentido. A gente tem o próprio Luiz Barsi, né, o maior investidor, pessoa física, viva no Brasil hoje, que investe 90% do patrimônio dele em ações. E ações no Brasil. A maior parte do patrimônio, 90% do patrimônio dele está no Brasil em ações. 10% está em renda fixa porque ele tem que ter uma reserva. Mas ainda assim eu acho muito arriscado. Mas o cara vem lá da década de 60 investindo. Então, entendam isso. Cada um vai ter um perfil diferente e a gente precisa respeitar esse perfil. É por isso que eu não gosto de vender carteira pronta. Olha, compra isso, 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 isso. Tá? Por quê? Quando você vai para uma plataforma de investimentos, os assets, como a gente chama, você tem uma pessoa lá que você pode contratar para investir para você. Essa pessoa, ela vai pegar quais são seus objetivos de vida, qual é o dinheiro que você tem, e ela vai montar uma carteira e ela vai ficar monitorando essa carteira. Quando você tem esse profissional, é uma coisa interessante porque é um profissional, vai cuidar do seu dinheiro, então você não precisa se preocupar. Mas qual é o problema? Se você quiser entender o que ele está fazendo ou ela está fazendo, você não vai saber, porque você não sabe sobre as aplicações. Você terceirizou isso. E o terceirizar também tem um custo, né? A pessoa não vai fazer isso para você de forma gratuita, ela vai te cobrar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho o Asset, né, que é um gerente de conta no Banco Inter. Eu tenho uma pessoa lá que, se eu quisesse não investir mais por conta própria, eu passaria meu dinheiro e essa pessoa pode investir lá para mim. Mas eu não gosto da ideia de uma pessoa falando o que eu devo ou não fazer com o meu dinheiro. Eu quero saber o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, como eu estou investindo, no que eu estou diversificando. Porque se essa pessoa faltar, se essa pessoa for mandada embora, e aí? Aí vai vir é igual o banco, né? Eu tenho o meu gerente sabe todos os meus investimentos. Daqui a pouco o gerente é mandado embora. E aí, senhora? O que você faz? Então, a diversificação dos seus investimentos é uma coisa que não deveria ser terceirizada, do meu ponto de vista, tá? É claro que tem pessoas que elas não têm tempo para ficar cuidando dos seus investimentos, mas ela tem um dinheiro para pagar alguém que saiba fazer isso. Mas ela mesmo assim vai ter noção sobre os investimentos. Então, assim, tome muito cuidado com essa ideia de terceirizar os seus investimentos para outra pessoa. E saiba o seu perfil de risco, tá? Que é o que a gente vai falar aqui também. Perfil de investidor, qual que é o seu estilo? A gente falou isso em aulas anteriores, né? Qual que é o perfil de cada pessoa? Quando a gente foi fazendo as aberturas das contas aqui durante o curso, que eu fui fazendo com vocês no individual, e a gente foi respondendo ali os formulários de perguntas, a maior parte de vocês teve um perfil moderado. De moderado para arrojado ou agressivo. Por quê? A gente precisava liberar a parte de bolsa de valores, mercado internacional, senão vocês não iam conseguir investir na prática. Só que não significa porque o seu perfil é moderado ou arrojado, ou agressivo nesse caso, que você tem que comprar tudo aquilo que está aparecendo para você. Tá? Então a gente tem que entender que cada perfil
vai ter ali uma carteira diferente. Então, o conservador, ele vai sempre priorizar a segurança, vai preferir renda fixa e ativos de baixo risco. O moderado aceita algum risco para aumentar os ganhos, combinado com renda fixa e variável. O agressivo ou arrojado, ele já busca alto crescimento e tolera grandes oscilações, investindo mais em renda variável e criptomoedas. Só que isso daqui é o fator técnico. Na prática, a coisa é um pouco diferente. Sabe por quê? A gente tem na educação financeira um termo chamado Homus Investio, que é como se fosse Homo sapiens, só que no mundo financeiro. Essa pessoa, esse ser místico, é uma pessoa que ela passa por várias crises financeiras e ela não sente nada. Ela não vende tudo, vive a vida dela, tá caindo, não tem problema. Daqui a pouco valoriza, não tem problema. Para ela nada tem problema. Só que a realidade é que essa pessoa não existe, né? Por mais que você tenha um perfil agressivo, por mais que você invista muito mais em ações, fundos imobiliários no Brasil, fora, cripto, você se arrisque muito, não tem como você ver o seu patrimônio sendo levado ralo abaixo, né, se desvalorizando, e você não sente nada. Então, quando eu vejo a minha carteira, hoje eu tenho uma baita de uma queda na minha carteira por causa de fundo imobiliário e ações no Brasil. Quando eu vejo que meus investimentos estão caindo, eu falo, meu Deus, quanto tempo eu demorei para juntar esse dinheiro e agora está se desvalorizando. Eu sei que isso é um período de tempo, daqui a pouco valoriza tudo de novo, porque eu já passei por isso antes. Pela mesma situação, igualzinho, e está se repetindo igual. Mas eu tenho 10 anos como investidor e já passei por umas 4 crises diferentes, que a minha carteira foi lá para baixo, depois se valorizou. Só que o que me trouxe segurança, por mais que eu seja um investidor considerado arrojado ou agressivo pelo meu perfil, eu ainda, em período de tempo, vou ser mais conservador. Então, agora que a bolsa está caindo, eu continuo comprando ações, fundos imobiliários no Brasil, fora do Brasil, mas eu tenho concentrado muito mais meus investimentos em renda fixa. Por quê? Está pagando mais, é mais seguro, e eu estou tendo uma baita de uma queda lá na bolsa de valores. Eu continuo comprando bolsa, mas eu compro menos. Então, por mais que meu perfil seja agressivo, eu tenho que olhar de tempos em tempos, eu não vou poder repetir as mesmas aplicações. Então, no mês eu vou comprar mais renda fixa, menos renda variável. No outro, eu vou ver como está minha carteira, talvez eu compre meio a meio. No outro, se eu vejo que o mercado está melhorando, eu compro mais ações e fundos imobiliários e compro menos renda fixa. Então, a ideia do perfil é para que você saiba o que é melhor para você. E aí eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês entenderem aqui como seriam os percentuais, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte: se uma aluna é conservadora, ela pode investir 70% do seu dinheiro em renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, 20% em ações e fundos imobiliários, e vamos pensar que desses 20%, uns 15% vai estar em fundos imobiliários e 5% em ações, e 10% em criptomoedas. Se ela quer ser mais conservadora, talvez ela tenha 70% em renda fixa, ela tenha 20% em fundos imobiliários e 10% em ações e não compre criptomoeda, tá? Já uma aluna agressiva, né, que tem um perfil mais agressivo, pode fazer o contrário, aumentando sua exposição em ativos de maior risco, ou seja, 70% em renda variável, onde 50% é ações e fundos imobiliários, 20% é criptoativos e 30% é renda fixa, é o oposto, né? Então, depende muito aí de cada cenário. E o que a gente escolhe para o nosso perfil, né, para o nosso portfólio? Agora que entendemos a importância da diversificação e do perfil de investidor, o próximo passo é escolher os ativos certos. Então, passo 1. Definir um objetivo: aposentadoria, compra de um imóvel, independência financeira, etc. As pessoas deveriam investir pelo simples fato de que ter dinheiro guardado é bom. É importante. É para trazer segurança. Mas quando você atrela isso a um objetivo de vida, eu acho que a coisa fica um pouco mais factível, né? Você tem ali algo que de fato você consegue enxergar, que você, eu quero alcançar a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é você já ter fontes de renda que te pagam o seu custo mensal e você trabalha por opção. Então, em quanto tempo eu quero alcançar isso? Por exemplo, eu tenho 33 anos. Eu quero alcançar essa liberdade financeira com 50 anos. Mas essa liberdade que eu quero é poder reduzir meu tempo de trabalho, né? Trabalhar menos, que eu acho bem pouco provável, porque eu sou uma pessoa perturbada que gosta de trabalhar. Sim, eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu vou continuar trabalhando, quero trabalhar mais ainda.
Só que qual que é a questão? Eu não quero trabalhar porque eu sou obrigado para pagar contas. Eu quero trabalhar porque eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento, eu quero passar adiante. Eu amo ensinar. Hoje não me vejo fazendo outra coisa. Só que se eu puder fazer isso e não cobrar no futuro, ou a minha empresa receber, mas para mim ser indiferente se eu vou receber ou não, vai ser um sonho realizado. Então, hoje, eu me dedico 24 horas do meu dia a fazer mais dinheiro, a investir e aprender mais, ensinar mais, para que quando eu chegar lá aos 50 anos, eu consiga ter essa liberdade financeira. Ufa, não preciso me preocupar se a pessoa vai conseguir pagar ou não para poder ensiná-la, porque eu tenho dinheiro pagando as minhas contas, né? Eu tenho os investimentos, tá? Então você tem que definir um objetivo. Não tem reserva financeira ainda? O objetivo pode ser a reserva financeira. Quanto que é o valor da sua reserva financeira? A gente aprendeu lá no comecinho. Pelo menos 6 meses do seu custo essencial de vida. Ah, eu posso ter dois objetivos ao mesmo tempo? Pode, só vai ter que tomar cuidado para controlar esses dois objetivos. Passo 2, escolher a porcentagem de cada tipo de investimento. Renda fixa, ações, fundos imobiliários e criptos. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais tangível, para vocês poderem enxergar melhor o que eu estou falando. Nosso objetivo aqui vai ser reserva financeira, tá? E a nossa reserva financeira, nós temos um custo de vida de R$ 5.000 por mês. Então, se você faz 6 meses vezes 5.000, seria 30 mil. Nós precisamos ter, então, R$ 30.000 guardados. No passo 2, eu preciso escolher as aplicações que eu vou investir meu dinheiro mensalmente para alcançar esses 30 mil. Então, pensando nisso, digamos que eu vá investir R$ 200 todo mês. Eu posso falar que 70% vai para renda fixa, onde desses 70, 40% vai para CDB de liquidez diária, 20% vai para Tesouro Selic, 10% vai para um outro tipo de CDB, 70%. Os outros 30, eu vou colocar 20 em fundos imobiliários para receber renda passiva todo mês e 10% eu vou colocar em ações, tá? Então eu estou escolhendo a porcentagem de cada tipo de investimento. 40% em CDB, 20% em tesouro, 10% em outros CDBs, 20% em fundos imobiliários, 10% em ações. Pronto, montei ali quanto que eu vou investir em percentual em cada coisa. Passo 3, selecionar os ativos dentro de cada classe. Então, se eu tenho que vai ser 40% em CDB, qual é o CDB? CDB de liquidez diária do Banco Inter pagando 102% do CDI. 20% em tesouro, 20% em Tesouro Selic 2029, rendendo Selic mais 0,123% ao ano. 10% em outros CDBs, CDB, BMG pagando 14% ao ano, com vencimento em 30 de setembro de 2030. 20% em fundos imobiliários, XPML11, BCFF11, BTHF11, TGAR11, MX e por aí eu vou descrever cada fundo imobiliário. 10% em ações, Sanepar, Taesa, Semig, Banco do Brasil, entendeu? Eu estou diversificando e estou colocando ali especificamente cada ativo, cada aplicação. Passo 4, monitorar e rebalancear a carteira periodicamente. Então agora a gente já sabe, olha, eu preciso juntar R$ 30.000 para ter 6 meses de reserva guardado. Eu vou ter 40% em CDB de liquidez diária, 20% em Tesouro Selic, 10% em CDB, 20% em fundos imobiliários, 10% em ações. Eu vou ter que acompanhar agora todo mês se esses percentuais estão sendo obedecidos. Eu vou precisar olhar se eu estou conseguindo investir R$ 200 todo mês ou mais. Porque se eu tenho uma meta de reserva financeira, eu vou olhar o seguinte, hoje eu consigo guardar R$ 200 por mês, mas eu vou tentar aumentar isso. Porque para eu conseguir fazer investimentos melhores no futuro, quanto mais rápido eu alcançar a minha meta, melhor. E pode ser que com essa meta você demoraria, por exemplo, 3 anos para fazer sua reserva financeira. Opa! Mas se eu tentar guardar 250, 300, 400, 500, então seu foco principal tem que ser aquela sua meta que é emergente, né? Que é a sua meta principalmente emergencial, que é a reserva financeira. Então isso é uma coisa que eu indico para todo mundo. Você pode sim investir em outras coisas ao mesmo tempo, só que foca primeiro na sua reserva. Essa história de fazer
várias aplicações ao mesmo tempo, com focos diferentes, é muito complicado de manter, e eu já tentei fazer isso. Ah, eu quero guardar dinheiro para aposentadoria, para reserva financeira e para metas. É ótimo você investir tudo ao mesmo tempo, só que é muito difícil de controlar. Então, o que funcionou para mim? Primeiro, eu montei minha reserva financeira. Depois que a minha reserva financeira estava montada, bonitinha, aí eu criei uma outra meta. A outra meta era liberdade financeira. Aí eu montei uma outra carteira, deixei a minha reserva montadinha, bonitinha lá, e comecei a montar uma outra carteira, tá? Então você pode começar por uma meta e quando você concretizar essa meta, você vai para outra. Você pode também fazer as metas ao mesmo tempo, mas eu acho mais difícil de controlar, tá? Até porque você não fica parada na frente do computador ou do celular o dia inteiro só trabalhando em investimento. Você é mãe, você é esposa, você é filha, você trabalha fora, você tem sua empresa. Cada caso é um caso. Você não vai ficar parado o dia inteiro fazendo isso. Então, não tem como você entregar 100% em tudo. Então, eu acho mais simples, não mais fácil, eu acho mais simples quando você tem uma meta e você começa a seguir essa meta, concretizou ela e você vai para a próxima. Tá? Mas isso é uma opinião minha. Ativos considerados na construção do portfólio, né? Quais investimentos que você pode colocar? Então, por exemplo, na renda fixa pública brasileira, você vai ter Tesouro Selic, IPCA e pré-fixado. Na renda fixa privada, você tem CDBs, LCIs, LCAs e debêntures. Nas ações e fundos imobiliários, você vai ter estratégias e seleção de acordo aí com o seu perfil. Não é à toa que quando eu fui ensinando para vocês sobre ações, eu falei do modelo BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro, telecomunicação. Quando a gente aprendeu sobre fundos imobiliários, eu falei sobre tijolo, papel, fundo de fundo, desenvolvimento e fiagro. Então, dentro de cada classe, você vai ter que escolher as ações, os fundos que fazem mais sentido para o que você quer. Tesouro americano não foi a primeira aplicação internacional à toa, é porque é o tesouro mais seguro do mundo. Né? Então, você vai emprestar dinheiro para o governo americano e vai conseguir proteger o seu dinheiro. Renda fixa americana, bonds e ETFs de bonds. Então, a gente falou do LQD, por exemplo. Ações e fundos imobiliários americanos. A gente falou sobre vários REITs, né? REITs, o fundo imobiliário americano, e stocks, ações americanas. E todos eu trouxe exemplos. Né? Criptomoedas, a gente falou hoje sobre Bitcoin, Ethereum, Solana. Então, eu sempre recomendo que você comece a montar o seu portfólio, primeiro, pela sua meta principal, e automaticamente comece por investimentos mais conservadores que você já está entendendo melhor, que você está conseguindo acompanhar. E aqui tem uma coisa que, por mais que a gente estude, você precisa fazer na prática, que é investir. Então, eu posso explicar a teoria de andar de bicicleta para Sheila, para Jéssica, para Vanderleia, para Carla, para Fernanda, para Camila. Eu posso ensinar a teoria para cada uma. Mas só vai saber a complexidade de andar de bicicleta quem tiver coragem de pegar a bicicleta e andar na rua. E em terrenos diferentes. Numa rua asfaltada, numa rua com buraco, numa rua boa, numa rua de terra, numa descida, numa subida, com freio, sem freio. Investimento é a mesma coisa, gente. Não tem como você se tornar uma boa investidora somente pela teoria. Você tem que tentar ir fazendo. Então, quando você está tentando, eu sempre digo que a maior parte do valor que você vai investir vai ser em investimentos mais seguros, renda fixa, e os menores vão ser em renda variável. Depois que você já está entendendo como funciona, que você já vê os seus primeiros dividendos caindo na conta, que você já controlou o seu financeiro pessoal, né, suas contas pessoais, para poder investir melhor, você já consegue fazer isso com mais clareza, você sabe o que você está fazendo, você vai ter um portfólio vencedor no médio e longo prazo. Mas é normal que você cometa erros, né, falhas. Ah, eu queria investir R$ 500 por mês, então eu criei uma planilha, eu criei uma estratégia que todo mês eu vou investir R$ 500 nisso, naquilo. Ah, acontece um mês que, infelizmente, alguém fica doente, ou você bate o carro, ou tem contas para pagar, você não vai conseguir investir tudo isso. Mas se você cria uma boa estratégia, você sabe que esse mês você não vai conseguir, mas no próximo você volta. Se você sabe que você vai investir com R$ 500, mas acontecer alguma coisa, você vai conseguir investir R$ 50, você vai olhar para sua carteira e falar assim, olha, com R$ 50 eu consigo comprar R$ 30 CDB, consigo comprar um fundo imobiliário e duas ações de R$ 5.
Eu parto do princípio de investir sempre, não valores altos. Senão eu começo a criar gatilho, né? Ah, eu só invisto se eu tiver muito dinheiro. Não. Hoje você investe com R$ 50, com R$ 100, com R$ 100. E quando eu digo investe, compra uma carteira diversificada com esses valores, né? Então, como eu disse ontem no aulão de revisão, eu vou repetir aqui. Se vocês forem lá no link da bio da Eclipse, tem um conteúdo escrito Investimento para Iniciantes. É um e-book que a gente fez de um aulão gratuito. E lá no final desse e-book, eu montei 3 carteiras de investimentos diferentes, como formas das pessoas aprenderem e diversificar os seus investimentos. Tem uma carteira para R$ 50, tem uma carteira para R$ 100 e uma carteira com R$ 200. Cada uma delas com um foco diferente, explicando para que serve, explicando o rendimento. Então, vale a pena, quem não viu ainda, conferir lá, porque é um conteúdo muito completo e é um resumão de tudo que a gente está vendo aqui. Só que é investimento para iniciante. Vocês estão indo para o avançado agora, né? Vocês viram investimento internacional. Então, lá não tem nada disso, só tem investimentos no Brasil. Mas você vai entender a lógica por trás disso, tá? Então, quando você vai criar portfólio, você tem que entender o cenário como um todo. O risco de cada tipo de aplicação, o investimento mínimo, como oscila, como valoriza, como desvaloriza, o seu perfil, a sua situação atual. Então, por exemplo, como eu disse, uma família de 4 pessoas vai ter uma carteira, uma pessoa solteira vai ter outra carteira, uma pessoa endividada, sim, vai poder investir, mas vai ter uma carteira bem mais conservadora, com foco em pagamento de dívida. Então, você tem todo esse leque de opções hoje para investir, mas tem que lembrar que cada uma delas tem um risco diferente. E eu sempre gosto de destacar que nas nossas aplicações financeiras, um portfólio equilibrado, ele tem que prezar segurança, crescimento e oportunidade, que é o tripé dos investimentos. Então, você vai ter para segurança, renda fixa, para crescimento, ações e fundos imobiliários, para oportunidade, criptoativos. Parece muito, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Parece muito simples isso, mas na prática você percebe que é muito mais complexo. Você vai ter que sentar e vai ter que analisar direitinho como é que funciona. Não tem resposta pronta. Você vai ter que sentar e analisar, cada caso é um caso. Então não tem como eu virar aqui para vocês e falar assim, gente, olha, é só você comprar tudo em ações, é só você comprar tudo em fundos imobiliários. Não tem como fazer isso. Não é uma resposta pronta. Você vai ter que sentar, analisar a situação atual, você vai ter que analisar como as coisas funcionam, para que aí você consiga, de fato, montar um portfólio saudável, certo? Então se atentem a isso. Não queiram dar passos maior que a perna de vocês, ok? Depois, agora vamos criar 3 carteiras de investimento com diferentes valores mensais e simular os retornos ao longo de 10, 20 e 30 anos. Aqui eu vou trazer uma simulação para vocês entender os retornos com 3 tipos de carteiras diferentes, tá? Uma carteira conservadora, uma carteira moderada e uma carteira arrojada ou agressiva. Então, eu vou ter um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil arrojado. Para essas 3 carteiras, eu vou ter prazos de 10 anos, 20 anos e 30 anos. E aí eu trouxe alguns parâmetros para a simulação. Renda fixa brasileira, 9% ao ano. Bruno, o que é esse 9% ao ano? É o retorno que as aplicações estão te trazendo na média. Então vamos pensar o seguinte, Tesouro Selic hoje está pagando uma média de 13,25% ao ano. CDB 102% CDI está pagando 13,25% também. Tesouro IPCA está pagando 12 alguma coisa. Então, a média dos 3 é 9% ao ano. A renda fixa americana paga uma média de 5%, né? Porque é de acordo com a taxa de juros americana. Então, eles estão lá entre 4,25% e 5,25%. Eu coloquei aqui 5%. Ações e fundos imobiliários brasileiros rendem uma média de 1% ao mês, uma carteira bem diversificada, ou 12% ao ano. Ações e fundos imobiliários americanos são mais conservadores, entregam menos dividendo, né, menos resultado, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, eu coloquei 10% e uma carteira de criptomoedas, geralmente, aí, pela média dos últimos anos, entrega um resultado de 15%. Então, esses são os retornos de simulação. Como ficaria, então, cada um dos cenários? Vamos pensar o seguinte. Na carteira conservadora, a pessoa iria investir durante 10, 20, 30 anos da seguinte forma: 70% em renda fixa, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto,
20% em ações e fundos imobiliários, boas empresas, bons fundos e 10% em criptomoedas. Um perfil moderado teria 50% em renda fixa, 40% em ações e fundos imobiliários e 10% em criptomoedas. Um perfil agressivo teria 30% em renda fixa, 50% em ações e fundos imobiliários e 20% em criptomoedas. Então vamos ver como é que fica isso ao longo de 10 anos, 20 anos e 30 anos com cada um desses perfis. Agora digamos o seguinte, que essas pessoas vão investir com valores diferentes. Com R$ 50, com R$ 100 e com R$ 200 por mês durante 10, 20, 30 anos. Prestem atenção aqui na primeira tabela verde, que é o conservador. O conservador, ele vai investir nessa carteira que a gente montou de 70% de renda fixa, 20% em ações e 10% em criptomoedas, ele vai ter conservador com R$ 50, depois de 10 anos, ele vai ter 10.180,15. O perfil conservador com R$ 50 durante 20 anos vai ter R$ 37.068,86. Agora, se investir com essa carteira conservadora, R$ 50 por 30 anos, vai ter R$ 108.089,72. Agora, se esse conservador muda de R$ 50 para R$ 100, em 10 anos vai ter R$ 20.360,29. Em 20 anos, investindo R$ 100 por mês, R$ 74.137,72. Em 30 anos, investindo R$ 100 nessa carteira conservadora, vai ter R$ 216.179,44. E agora, se essa pessoa resolvesse investir R$ 200 por mês nessa carteira conservadora, em 10 anos ela teria R$ 40.720,59. Em 20 anos, R$ 148.275,43. Em 30 anos, R$ 432.358,88. Então, perceba que a carteira conservadora, ela tem 70% em renda fixa, 20% em ações, 10% em cripto. Esses são os resultados que ela vai ter em 10, 20, 30 anos, com aportes diferentes. Então, para R$ 50, R$ 100, R$ 200. Ah, Bruno, hoje eu só consigo com R$ 50. Ok. Aí no outro mês começa com 100, depois com 200, aí você consegue 300, 400, tudo vai depender do seu foco. E uma carteira moderada? A moderada tem 50% em renda fixa, 40% em ações e fundos imobiliários, 10% em criptomoedas. Como ficaria? Se essa pessoa moderada investir R$ 50 por 10 anos, ela vai ter 10.509,28. Em 20 anos, ela vai ter 39.816,24. Em 30 anos, com R$ 50 por mês, 121.543,77. Se essa pessoa investir R$ 100 por mês no perfil moderado, em 10 anos ela vai ter R$ 21.018,57. Em 20 anos ela vai ter R$ 79.632,49. Em 30 anos ela vai ter R$ 243.087,54. E se ela aumentar o aporte para R$ 200 por mês durante períodos diferentes? Em 10 anos, R$ 42.037,14. Em 20 anos, R$ 159.264,98. E em 30 anos, ela vai ter R$ 486.175,09. Tá? Então, olha a diferença aqui do conservador com R$ 200 em 30 anos e o moderado com R$ 200 em 30 anos. Então, o conservador vai ter R$ 432 mil. O moderado vai ter 486. A gente está falando aí de pouco mais de R$ 50 mil de diferença de um para o outro, com esse reajuste aqui. Se eu aumento o valor do investimento, obviamente, também vai mudar os resultados. E o arrojado? Aquela carteira que tem 30% em renda fixa, 50% em ações e fundos imobiliários e 20% em criptomoedas. Qual é a simulação? Com R$ 50 por 10 anos vai ter 11.024,27. Em 20 anos, 44.357,83. Em 30 anos, 145.146,87. Se aumenta R$ 100 durante 10 anos, 22.048,54. 20 anos, 88.715,65. Em 30 anos, 290.293,75. Se dobra o aporte, né? Vai para R$ 200 por mês durante 10 anos. R$ 44.097,08.
Em 20 anos, 177.431,30 centavos. Em 30 anos, 580.587,50. Olha a diferença aqui, né? Então, 432 para o conservador, 486 para o moderado, 580 para o arrojado. E aí que está a questão. Pode ser, porque aí eu já estou falando de um fator humano, não estou mais falando do fator técnico de planilha, que você olha e fala assim, eu não quero correr risco com meu dinheiro durante 30 anos numa carteira agressiva como essa, que vai me trazer ali 100 mil reais de diferença, né? Então, eu sou uma investidora moderada. Então, eu prefiro garantir os 486 do que os 580. E como eu estou falando de 30 anos, os perfis mudam. Hoje você é conservadora, amanhã você é moderada, no futuro você é arrojada. O meu foi assim. Eu comecei como conservador, fui moderado, hoje o meu perfil é arrojado. Ou seja, eu invisto muito mais em bolsa do que na renda fixa. Porém, no entanto, todavia, recentemente nós precisamos mexer na nossa reserva financeira para adquirir um bem. A gente teve que mexer numa grana relativamente alta e a gente tirou da nossa reserva financeira um valor considerável. O que a gente faz nessa hora? A gente recalcula a estratégia. Então, eu continuo sendo um investidor agressivo, arrojado, porém, eu não volto a investir o maior percentual do meu dinheiro em bolsa. Agora eu volto a maior parte do meu dinheiro para renda fixa para completar de novo a minha reserva. Então, entendam o seguinte: carteira de investimentos pode ser mutável, ela muda com o passar do tempo. Se hoje você construiu a sua reserva financeira e você está indo para a bolsa internacional, ótimo. Mas se você precisar mexer na sua reserva financeira, tirar o dinheiro de lá e começar do zero, para de investir no mercado internacional, para de investir na bolsa e concentra os seus esforços de novo para completar a sua reserva. Só depois você volta para os outros mercados. Tá? Porque por mais que a gente calcule, por exemplo, 6 meses de reserva, 30 mil reais, você sabe, baseado no seu orçamento pessoal, quanto você precisa para viver aí todo mês. Ah, então se eu preciso de 30 mil, porque eu gasto 5 mil reais por mês, eu preciso lá 30 mil reais guardados. Mas um fato é, coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Que você sabe qual é o valor da sua reserva de acordo com o seu orçamento do dia a dia. Mas geralmente os nossos problemas e oportunidades são sempre muito maiores do que o planejado. Então pode ser que 30 mil reais de reserva seja muito, como pode não ser nada. Depende muito do que está acontecendo. Então, por exemplo, obviamente que eu não torço por nada disso, não quero que isso aconteça na vida de vocês, mas a gente tem uma aluna que a mãe dela teve câncer, ela tinha acho que 150 mil reais guardados, boa parte disso era reserva financeira e a outra parte eram outros investimentos que a gente estava fazendo e porque ela é empreendedora. A mãe dela precisou fazer um tratamento com câncer, hoje ela está curada, graças a Deus, porém, ela mexeu em 100% da reserva dela, com custo com médico, medicamento e várias outras coisas. É isso que eu quero que vocês entendam. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Uma batida de carro, um problema de saúde, uma perda de emprego, uma oportunidade de quitar uma dívida, de viajar para outro país, de fazer um intercâmbio, de montar um negócio. A verdade é que a gente nunca vai saber exatamente quanto que a gente precisa ter pela imprevisibilidade da vida. Nossa, poderia ser até um uau. A vida é muito imprecisa, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se atentem a isso. Quanto mais dinheiro vocês tiverem guardado, melhor, mas sempre preze muito pela sua reserva financeira. Não dá para você montar uma carteira igual a essa daqui, agressiva, sem você controlar muito bem o seu financeiro. Não é mais sobre a aplicação financeira, é sobre controle financeiro mesmo. Você saiu um mês, gastou muito dinheiro, festividades, presentes e afins, dá uma segurada nos seus investimentos de bolsa, concentra mais seus investimentos na renda fixa. Tá tudo bem, tá sobrando mais dinheiro no mês, recalcula a rota, vai lá, investe um pouco mais. Mas seja uma pessoa de pé no chão. Ah, eu não quero deixar de investir na bolsa. Poxa, tem tanta oportunidade. Mas a oportunidade só é oportunidade se você tiver fator de segurança. Se você não tem reserva financeira, não é oportunidade, é risco. E aí, minha amiga,
Só você vai saber o peso que isso vai trazer no seu psicológico, então muito cuidado. Conteúdo complementar da nossa aula de hoje, exercício para montagem de portfólio. Olha só você, senhora. Temos um exercício muito bacana para você montar um portfólio. Vou compartilhar com vocês agora o exercício que vai estar no link da descrição dessa aula para vocês montarem o portfólio de vocês. Sim, vocês terão um portfólio bem bonitinho para montar. E o questionário é o seguinte: construindo seu portfólio de investimentos. defina o seu objetivo financeiro. Aposentadoria tranquila, independência financeira, comprar um imóvel, construir uma reserva de emergência, ter uma renda passiva mensal ou outros. Aí você vai descrever para mim aqui embaixo. Bruno, é para entregar? Yes, baby, você vai entregar. 2, em quanto tempo você pretende alcançar esse objetivo? Menos de 5 anos, curto prazo. Entre 5 e 10 anos, médio prazo. Acima de 10 anos, longo prazo. 3, você precisará utilizar esse dinheiro antes do prazo definido? Sim, posso precisar resgatar uma parte. Não, posso deixar investir até o final do prazo. Então, você vai responder isso daqui com a maior sinceridade do mundo, porque você vai ter que montar um portfólio de acordo com isso, tá? Então, não seja louca querendo colocar uma coisa aqui que não faça sentido, certo? Conhecendo seu perfil de investidor. Aí você vai responder as seguintes perguntas para mim. Como você lida com oscilações no mercado? Prefiro segurança, não gosto de ver meu dinheiro variando, conservadora. Entendo que algumas variações acontecem desde que o retorno seja bom, moderado. Gosto de arriscar para buscar altos retornos mesmo que haja oscilações. Então você é agressiva. Se o investimento sofrer uma queda de 20% em um mês, como você reagiria? Resgataria imediatamente para evitar mais perdas? Analisaria antes de decidir se devo manter ou vender? Aproveitaria para investir ainda mais nesse ativo? O que você faria? Terceira pergunta. Qual o percentual do seu dinheiro que você se sente confortável em investir sem precisar resgatar? Então, de tudo que você investe todo mês, o que você sente confiável em investir e não mexer? Até 30% do que eu invisto no mês, entre 30% e 70%, acima de 70%. Então, quanto que você considera que é confortável você guardar em aplicações e não movimentar? Tá? E seja sincera, tá? Seja sincera. Definindo o seu orçamento para investimentos. 1. Qual valor mensal você pode investir atualmente sem comprometer seu padrão de vida? R$ 50? R$ 100? 200 ou mais? Outro valor. Ah, Bruno, tem meses que eu consigo guardar 500, tem meses que eu consigo guardar 1.000, 5.000 e tem meses que eu só consigo guardar R$ 10. Então vai pela média. Nos últimos meses, quanto que você tem conseguido guardar ou você consegue investir sem mudar o seu padrão de vida? Sem falar assim, ixi, guardamos demais, agora a gente vai ter que tirar de lá da aplicação porque não deu para pagar todas as contas. Qual que é o valor real que você se sente confortável? Eu vou dar o meu exemplo. Por mais que eu invista todos os meses, por mais que eu consiga ter uma renda ok para investir, o que eu consigo com segurança investir todo mês é R$ 500. Mais do que isso é bônus, menos do que isso eu não faço. Tá? Então, o meu valor aqui é R$ 500. Tá? Então, esse mês eu vou conseguir guardar mais, eu fiz uma renda extra, vou dar um curso extra, vou vender um material extra. Aí é bônus. Tá? Mas quanto que eu posso, de fato, sem comprometer o meu padrão de vida? R$ 500. Certo? É óbvio que eu busco como objetivo tentar fazer mais do que isso, mas a meta é pelo menos R$ 500 por mês. Ai, Bruno, mas eu só consigo 50. Faz com 50. Ah, Bruno, não consigo com 50, consigo R$ 25 por mês. Faz com 25. Você vai entender que não é o valor financeiro, mas é fazer. Caso haja uma queda na sua renda, você conseguiria continuar investindo? Sim, manteria meu aporte. Reduziria, mas não pararia. Não precisaria suspender os investimentos. Isso aqui é muito importante. Se você perde o trabalho, ou alguém na sua família que te dá o dinheiro para investir perde o trabalho, ou sua renda acaba, você conseguiria manter os investimentos? Quando você coloca, por exemplo, R$ 500 para investir todo mês e perde sua renda principal, eu acho que isso é bem pouco provável de acontecer. Mas, por exemplo, quando eu saí do CLT para virar empreendedor, eu não investi, obviamente, R$ 500 por mês.
mas todo atendimento que eu fazia, eu tentava guardar pelo menos 10%. E na época, cada consultoria custava R$ 90. Então, 10% de R$ 90 era R$ 9. Era isso que eu podia investir. Então, eu podia comprar R$ 9 de aplicação. Nossa, mas R$ 9 não dá nada. Mas se eu não tivesse começado com R$ 9, eu já não conseguiria investir 500, 1.000, 2.000, 3, tá? Então, mais uma vez, não é montante, é hábito. E naquela época nem tinha CDB de R$ 1. Hoje eu tenho CDB de R$ 1. Eu tenho ação de R$ 5. Eu tenho fundo imobiliário de R$ 7, de R$ 8. Naquela época não tinha. Hoje eu tenho criptoativo, naquela época não tinha. Tá? Então, por incrível que pareça, com R$ 9 eu ainda consigo diversificar. Eu consigo comprar CDB, eu consigo comprar ação, eu consigo comprar fundo imobiliário, eu consigo comprar criptoativo. Tá? Mas aí eu tenho que saber, eu consigo ou não consigo? Reduziria? Não reduziria. Escolhendo a composição do seu portfólio. Investimentos de baixo risco. Quanto você gostaria de manter aqui nesses investimentos? Investimentos internacionais. Deseja diversificar com ativos em dólar? Você vai colocar aqui nessa linhazinha de baixo, sim ou não. Criptomoedas, confortável com alta volatilidade? Você vai colocar aqui de acordo com o que você realmente quer. Tá? Então, Bruno, olha, eu só gosto de investimento de baixo risco. Renda fixa, e eu quero ter um pouquinho de bolsa de valores. Está tudo bem, está tudo certo, não tem certo e errado. O importante é você investir e diversificar. Quanto do seu dinheiro você gostaria de manter em investimento de baixo risco? Pelo menos 70%. Então, eu quero deixar de tudo que eu tenho investido 70% em renda fixa. Então, você é conservadora. Entre 30% e 50% você é moderada. Menos de 30% você é agressiva. Tá? Você gostaria de investir parte do seu dinheiro em investimentos internacionais em dólar? Sim, quero diversificar minha carteira com ativos americanos. Não, prefiro manter meus investimentos no Brasil. Terceira pergunta. Você se sente confortável investindo uma parte do seu capital em criptomoedas, sabendo que o risco e volatilidade são altos? Sim, estou disposta a investir até 20% da minha carteira. Sim, mas apenas uma pequena parte, até 5%. Não, prefiro evitar criptomoedas. Tá? Você vai colocar de acordo aqui com o seu perfil. Construindo o seu portfólio personalizado. Aqui eu não trouxe o percentual, mas é só para vocês entenderem esse gráfico, tá? Então, eu vou deixar 70% de tudo que eu invisto em renda fixa, que é esse mais escuro, 20% eu vou deixar em ações e 10% eu vou deixar em criptoativos, tá? Então, olha só. Agora, com base nas suas respostas, escolha os ativos que deseja incluir na sua carteira. Renda fixa brasileira, você pode colocar Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, Debenture. Ações e fundos imobiliários brasileiros, ações em empresas e FIIs. Investimento internacional, Tesouro Americano, ETF de renda fixa e ações americanas. Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e outras. Exemplo de distribuição. Conservador, 70% em renda fixa, 20% em ações e fundos imobiliários, 10% em cripto. Moderado, 50% em renda fixa, 40% em ações e fundos imobiliários, 10% em cripto. Agressivo, 30% em renda fixa, 50% em ações e fundos imobiliários, 20% em cripto. É só isso? É óbvio que não. Vocês vão precisar trazer para mim quais são as aplicações com nome da aplicação, rendimento. Se for bolsa, eu quero código, valor da aplicação e por que que você escolheu, tá? Então não é só falar, eu quero Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, ação, fundo imobiliário, mercado internacional. Não, eu quero que você descreva para mim, tá? Não descreveu, o exercício está incompleto. Eu quero saber exatamente o que que você vai comprar. Eu sou conservadora e vou comprar 70% em renda fixa. O que que você vai ter em renda fixa? Eu vou ter Tesouro Direto e CDB. Quais? Qual tesouro? Qual CDB? Quanto você vai investir em cada um? Eu vou ter 20% em ações e fundos imobiliários. Qual fundo imobiliário? Código? Qual é? Ações? Quais são? Eu quero 10% em cripto. Quais criptomoedas? Qual vai ser o percentual? Tá? Então eu quero que vocês descrevam, certo? Porque isso aqui é o exercício que vai dar base para vocês responderem a avaliação. Se vocês entregarem isso daqui incompleto, provavelmente vocês vão entregar a avaliação final incompleta. O que que a gente vai ter de prejuízo? Que vai ficar faltando informação, não vai dar tempo da gente corrigir, tá bom? Então eu quero que vocês tragam isso daqui o mais detalhado possível. Não seja preguiçosa, tá? Você tem uma semana para fazer esse exercício.
Quando que você precisa me entregar esse exercício? Até no máximo sexta-feira que vem, tá? Sexta-feira que vem. Hoje, no período da tarde, eu vou subir a aula aqui para vocês, mas este exercício específico eu vou mandar no WhatsApp já. Acabou a aula aqui, eu já vou mandar o exercício no WhatsApp para vocês, certo? Precisa entregar, tá? Não entregou, você vai ficar só com sua avaliação final. E aí pode ser que você dê mais escorregada e não dê tempo de eu corrigir. Lembrando que quanto mais cedo você me entregar isso daqui, melhor. E para quem está fazendo acompanhamento no individual e estava suspenso, a gente vai fazer mais uma reunião na próxima semana, tá? Então tem alunas que estão fazendo acompanhamento semanalmente, bonitinho, tem algumas que eu suspendi porque estão um pouco mais avançadas. Mesmo quem está avançada vai ter aula normal na semana, então vão se preparando aí, porque vai ser no dia e horário que você costuma fazer, tá? Então eu vou mandar mensagem para vocês com agendamento, certo? Ok? Muito bem. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Vou passar o exercício para vocês agora ali pelo WhatsApp. Vou subir as aulas no período da tarde. E na semana que vem, a gente vai ter revisão de encerramento com a correção desse exercício que vocês estão fazendo e o exercício para entrega da avaliação final. Então, no próximo sábado, a gente vai fazer revisão e eu vou liberar o link não, né? Eu vou mandar o portfólio com exercício para vocês, certo? Porque vocês vão fazer um portfólio que é o de vocês nesse exercício. O exercício final, só para vocês entenderem, são 4 portfólios diferentes, tá bom? Então, sim, subir o nível, sobe a régua. Então, vocês fizeram muita coisa, vocês vão entregar uma atividade muito melhor. E eu tenho certeza, eu dou minha cara a tapa, que todas vocês vão conseguir fazer. Sabe por quê? Todas vocês foram muito bem nas avaliações. Não tem por que vocês não conseguirem montar isso agora, tá? Certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, eu estou à disposição. Essa foi nossa última aula com conteúdo. Como eu disse, semana que vem, no próximo sábado, a gente só tem revisão desse conteúdo de hoje, né? No sentido de avaliar esse exercício, que aí eu vou trazer de acordo com o que vocês trouxeram para mim no decorrer da semana. Eu vou trazer ali a finalização desse exercício e vou passar o exercício da avaliação. No exercício da avaliação, eu vou explicar para vocês também, tá? Então não se preocupe, eu não vou jogar no colo de vocês, assim, se vira, tá? Não sou nenhum carrasco, vou mostrar para vocês como é que é para fazer, certo? Muito obrigado por quem participou hoje, peço desculpas de novo por essa palhaçada de ficar separando esse negócio aqui, essas salas separadas, mas mais uma vez, muito obrigado pela dedicação de vocês até o momento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e a gente se fala oficialmente nos acompanhamentos individuais e no próximo sábado. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Beijo de luz, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.